Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos falar sobre proporcionalidade. Mas antes da proporcionalidade, nós temos que aprender aí o conceito de razão. Isso mesmo. O que é razão? Tá? Então, na sua tela está aparecendo aí um PDF, né, com um título bem grande aí, proporcionalidade e o que é grandeza. O que seria grandeza, então? Seria as unidades de medidas com que nós medimos as coisas, né? Com que nós medimos as coisas, então a grandeza. Então a grandeza da velocidade, a grandeza do comprimento, a grandeza da temperatura, a grandeza do volume, que seria aqui, né, o hidrômetro, aqui o medidor de água aí que você tem na sua casa, a balança, que seria a massa, né? Então isso seria a grandeza, tá? Aqui, ó, muitas grandezas relacionam-se de forma especial. Observando a variação de uma delas, podemos prever a variação da outra. Isso seria o quê? Seria já a proporcionalidade, tá? Que a gente vai ver já um pouquinho para frente. Então, grandeza é tudo aquilo que você usa para medir, tá? O tempo, a velocidade, a massa, o volume, assim por diante. Temperatura, né? Aí aqui nós temos um exemplo, ó, em que na garrafinha do suco aqui, está falando que para cada uma porção de suco concentrado, você precisa de 5 porções de água, tá? Ou seja, se você pegar uma colher de suco concentrado, você vai precisar de 5 colheres de água. Um copo de suco concentrado, você vai precisar de 5 copos de água, tá? Aí quando nós temos esse tipo de relação entre a quantidade do suco e a quantidade de água, nós temos uma razão. E como que representa a razão? Em forma de fração, como nós aprendemos na sala de aula, né? Que a fração representa também uma razão. Vou dar uma ampliada aqui. Aqui, ó, como está mostrando aí. Um copo de suco, que um copo de suco é igual a 1/5, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Ou seja, 1 de suco para 5 de água. Mesma coisa que você falar 1/5. Olha a tabelinha aqui agora. Ó. Copos de suco concentrado. Então você tem 1, precisa de 5 copos de água. Se você tem 2, precisa de 10 copos de água. Se você tem 3, precisa então de 15 copos de água. Se você tem 4, precisa de 20 assim por diante. O que está acontecendo de uma tabela para outra? Está acontecendo o seguinte. O que está acontecendo, ó, de uma tabela para outra? De uma tabela para outra, você está fazendo aí uma multiplicação, tá? No caso aqui, nós temos a multiplicação por 4. 4 vezes 5, aliás, por 5. 5 vezes 4, que vai dar 20. Na outra é 3 vezes 5, que vai dar 15. Por quê? Você está relacionando o tanto de copo de suco concentrado para o tanto de copo de água. Então você está fazendo uma multiplicação, porque o copo de água é mais do que o copo de suco. Então se você está fazendo aí uma proporção de uma coisa para mais na outra coisa, então você faz uma multiplicação. Se você está fazendo o contrário, o que tem mais para o que tem menos, aí você faz o quê? Uma divisão. Isso nada mais é do que fração equivalente, né? Que nós vamos ver aqui agora na lousinha que eu acabei descendo ela aí, apareceu. Então, ó, veja bem. Um copo de suco para 5 copos de água, né? Como vocês estão vendo aí. Aí, isso daqui vai virar 2 copos de suco para 10 copos de água. Por quê? Porque eu fiz uma multiplicação por 2. Né? Então eu multipliquei por 2 embaixo e multipliquei por 2 em cima. Aí quando você faz esse tipo de multiplicação na fração e obter uma fração equivalente, você está obtendo uma proporção, né? Qual que é a razão aqui? Essa daqui, ó, é a razão. 1 copo de suco para 5 copos de água. Essa é a razão. Qual que é a proporção?
quando você quer aumentar aí essa receita, né? Quer aumentar a quantidade de suco que você vai fazer. Então você vai ter que ter uma proporção para manter o gosto do suco, né? Imagina você colocar mais água do que o suco que é necessário colocar, vai ficar fraco. Se você colocar mais suco do que água que é necessário colocar, vai ficar forte. Aí cada um faz a seu gosto, né? Mas no caso, o que a garrafinha lá está falando é que tem que ser 5 copos de água para cada um de suco. Então você tem uma proporção. Aí você pode continuar isso infinitamente. Lembra que nós aprendemos na sala de aula sobre você pode continuar multiplicando infinitamente. Então, ó, se for 3 copos de suco, quantos copos de água? 15. Daqui para cá eu estou fazendo, ó. Lembra também que quando você está fazendo uma proporção de uma razão, que você tem ali uma fração, você pode pegar qualquer fração que você quiser e multiplicar, que vai manter a mesma proporção, tá? Então, ó, eu multipliquei daqui. Mas se eu quiser multiplicar daqui também, eu posso. Aí você vai olhar, nossa, professor, mas não tem 15 na tabuada do 10. Não tem 15 na tabuada do 10, desde que você use só números inteiros. Mas se você usar números com vírgula, tem. Então, quanto você multiplicou 10 para dar 15? 1,5. Então, se você fizer 10 vezes 1,5, vai dar 15. E se você fizer 2 vezes 1,5, vai dar 3. E assim por diante. Nossa, mas como eu descubro, então, quanto que eu multipliquei quando não é um número inteiro? O que você vai fazer? Você vai pegar e dividir o maior pelo menor para você saber quanto você multiplicou, né? Então, você pega aqui o 15 e dividir por 10, você vai achar quanto foi multiplicado. Quanto deve multiplicar. Então, 15 dividido por 10, você tem aí o 1,5. Aí, lembrando, para achar o decimal da fração, tem que fazer o quê? Dividir o de cima pelo de baixo, né? Então, é 15 dividido por 10. Deixa eu subir a folha aqui. 15 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe no 15? Uma vez. Então, uma vez. Multiplica. Quem tem costume, né, de colocar aqui e fazer a subtração, coloca. Quem tem costume de fazer já mentalmente, faça mentalmente. Sobra 5. Terminou a conta? Não. 0 aqui no resto e vírgula lá na chave. Então, 0 aqui e vírgula aqui. Então, agora vai dar o 5. Por quê? Quantas vezes o 10 cabe no 50? 5 vezes certinho. Tá? Aí essa continha, então, terminou. Você subtrai aqui, né, os 50 que você achou. Restou 0, acabou a continha. Se não restasse 0, aí você poderia estar acontecendo aqui uma dízima, ou então ter mais casas decimais. Mas como acabou a continha, beleza. E o que interessa pra gente é esse 1,5. Ou seja, você aumentou 1,5 aquela quantidade de água que você já tinha. Então você precisa também aumentar aqui o tanto de suco 1,5. Né? Se você aumentar uma quantidade diferente, vai ficar mais fraco ou mais forte, dependendo do tanto que você aumentar. Tá? Então se liga no próximo vídeo, que nós vamos resolver alguns exercícios. E antes de mais nada, veja só. Eu flutuando na tela. Olha só que legal.